22 de março, meditação no Café com Deus Pai. Mensagem de hoje: de volta para casa. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Deus nos concede a liberdade de escolhas, permitindo-nos viver conforme nossas decisões e colher aquilo que semeamos. Por isso, as sementes que plantamos hoje determinarão a colheita futura. Deus nos ama tanto que nos dá a liberdade de escolha. Nessa passagem, o filho decide sair de casa e seguir o seu próprio caminho. Chega, porém, o momento em que ele se encontra no fundo do poço e vem a lembrança do pai, e com isso ele decide voltar para casa. A verdadeira liberdade é descoberta no momento em que nos reconhecemos como filhos de Deus, ovelhas de seu rebanho, sabendo que o preço de nossa redenção foi inteiramente pago por Cristo em seu sacrifício. Quando deixamos de lado nossa rebeldia e voltamos para a casa do Pai, somos recebidos não com reprovação, mas com uma celebração de alegria. O Pai nos vê retornar da morte para a vida, e todo o nosso passado, marcado por falhas, é esquecido. Ao aceitarmos Cristo, renascemos, ao abandonar nossa antiga vida para um novo começo. Em Jesus, somos verdadeiramente libertos. Não se deixe enganar pelas mentiras que nos dizem que a liberdade está em usufruir de prazeres e curtos momentos de felicidade, pois no fim das contas eles nos escravizam em vícios e dependências emocionais, que se mostram apenas ilusão e nos levam a uma vida vazia e sem esperanças. Não sei por onde você tem andado ou quais decisões tem tomado em sua vida, mas hoje é tempo de reavaliar. Jesus está de braços abertos para receber você, pronto para perdoar todos os erros e pecados, resgatá-lo da escravidão do vício e assim você poder iniciar uma nova vida. A decisão está nas suas mãos de abrir o coração e deixar Jesus transformar sua realidade. Então a mensagem de hoje é sobre de volta para casa. Aqui no Café com Deus Pai, a frase lateral é: ao reconhecer sua filiação a Deus Pai, sua realidade muda. E a leitura bíblica é Salmos 29 e a palavra-chave é reconhecimento. O que essa mensagem está querendo nos dizer hoje é que muitos filhos de Deus, por um dado momento, são convidados a conhecer um pouco do mundo, e quando conhecem o mundo, percebem que trocaram aquilo que é valioso por algo sem valor. Muitas vezes as pessoas do mundo dizem: por que você não bebe? Por que você não se diverte? E elas não compreendem que a verdadeira diversão dessa vida não está em bebidas, em drogas, em sexo e prostituição e nada disso, mas em conhecer a Deus e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui no livro de Provérbios, Salomão enfrentou esse assunto. Salomão foi um homem que foi filho do rei Davi, ele foi educado
para seguir os caminhos do Senhor, e quando ele se tornou rei de Israel, ele se envolveu com muitas mulheres, teve 700 mulheres, mais um harém com mais 300, totalizando 1000 mulheres, e ele se envolveu com bebidas de todos os tipos, de todos os países e de todas as nações. E depois dele ter experimentado artes, pintura, músicas, corais, cantores e cantoras que se apresentavam no palácio buscando alegrias, com muitas mulheres e também com muitos vícios, ele se volta para Deus e ele acaba escrevendo o livro de Provérbios, com o propósito de trazer ensinamento para que os jovens encontrem um caminho correto. E no meio de todo esse processo que Salomão viveu, ele escreveu Provérbios. E nós lemos aqui em Provérbios 1 o seguinte: versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Olha por que Salomão escreveu Provérbios: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui, nos primeiros versículos, Salomão nos diz que ele escreve provérbios para viabilizar o conhecimento da sabedoria, para se entender a instrução, para que os simples e os jovens conheçam a prudência e o bom juízo, para que o sábio cresça no conhecimento, para que se possa entender provérbios e a interpretação das palavras dos sábios, e para que todos entendam que o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? É o respeito, a reverência, a consideração de como Deus é bom e de como Jesus entregou a sua vida na cruz para trazer a salvação para nós e como isso tem muito valor e não deve ser trocado por vícios, por prostituição, sexo, adultério, aventuras longe de Deus, assim como o filho pródigo fez. E ele fala aqui no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E por que Salomão escreveu esse versículo? Porque ele próprio foi um louco. Em um outro livro, que se chama Eclesiastes, que tem apenas 12 capítulos, ele conta mais detalhadamente a história da própria vida. E Salomão conta que, depois de ter vivido todos os vícios, com tantas mulheres, com tantas coisas e longe de Deus, ele chegou à conclusão de que o propósito dessa vida é honrar e adorar a Deus. E aqui no versículo 8, ele continua: Filho meu, falando para mim, falando para você, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias, blandícia significa sedução, com sedução te quiserem tentar, não consintas, não concordes. 11. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Versículo 12. Traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa
encheremos as nossas casas de despojos. 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. 16. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. 17. Na verdade, debalde, ou seja, de maneira inútil, se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Versículo 18. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, aqui nesse segundo trecho, nós vemos que as pessoas do mundo estão sempre trazendo convites para que se caia na bebida, se caia na prostituição, no sexo, na jogatina, em caminhos que nos afastam de Deus. Muitas vezes recebemos esses convites, mas todos esses convites são uma cilada, uma armadilha. Versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Até quando, ó tolos? Amareis a necedade, ou seja, amareis a tolice. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. 24. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. 27. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos a angústia. Então aqui nós vemos que a sabedoria está o tempo todo convidando aqueles que tropeçam a retornarem ao caminho com Deus. Mas aqueles que são tolos querem continuar no caminho tortuoso. E quando não se ouve o convite para retornar para casa, o que ocorre é uma quebradura. Quebradura fala sobre sofrimentos, decepções, frustrações, um vazio na alma que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. A exortação, a orientação está aqui no versículo 23. Convertei-vos. Converter-se significa estar em uma rota e converter o caminho, voltar-se para outra rota, pela minha repreensão. Mas quem não escuta, cai no vazio. Então a sabedoria diz que eu me rirei na vossa perdição. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Muitas pessoas prosperam fazendo coisas erradas, vivendo em corrupção, mas essa prosperidade é uma prosperidade de loucos, porque eles prosperam por um lado, muitas vezes financeiramente, mas por caminhos tortuosos,
mas essa prosperidade depois os destrói, porque a corrupção não deixa a pessoa ter sossego e dormir. Outro dia, um novo membro da igreja comentou que estava envolvido com tráfico de drogas e que comprou uma mansão e tinha carros e motos e fazia muitas viagens para poder fazer a venda das drogas, mas ele estava sempre com medo. Ele relatou que nunca conseguia dormir, sempre imaginava a polícia quebrando as portas da casa onde ele morava e invadindo ali e prendendo ele e ele sofrendo muito na prisão. E ele ficou por vários anos nessa angústia até que ele resolveu deixar aquela vida, entregar-se e na prisão, durante o tempo em que ele cumpriu, ele conheceu a Jesus e ele hoje tem uma vida simples, mas ele disse: hoje a minha vida simples é feliz e sem nenhum vazio na minha alma, porque hoje eu posso andar com a minha cara limpa, sem débito e dívida com ninguém. Posso dormir e descansar em paz. Portanto, volte para a casa do Senhor. A mensagem de hoje nos falou sobre reconciliação. Se você se afastou por alguma razão dos caminhos do Senhor, nós temos aqui o exemplo do rei Salomão. Ele se desviou, viveu uma vida tortuosa e depois voltou e escreveu Provérbios. E aqui em Provérbios 1 ele fala que ele concluiu, aqui no versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor ao Senhor é lembrar-se de Deus acima de tudo, todos os dias, e colocar toda a sua vida e todos os planos diante dele e nas mãos dele, porque é ele que derrama a sabedoria, o conselho, a boa direção e nos dá fortaleza, refúgio, proteção. É o nosso escudo que nos defende e nos protege diante das adversidades, da ansiedade, da depressão, da tristeza e de todo o mal. Ele rompe tudo isso e nos dá alívio, como foi dito, ele é a nossa fortaleza na hora da angústia, ele é o nosso refúgio no momento em que estamos ansiosos, ele é a nossa proteção e o nosso escudo diante dos nossos inimigos, ele é aquele que no final da nossa vida garante salvação e vida eterna. Portanto, deixe o caminho tortuoso e siga o conselho aqui do versículo 23, quando diz aqui: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. As palavras de Deus são: você é meu filho, você é amado, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, eu sou o teu escudo protetor na hora da adversidade, eu sou aquele que derrota os seus inimigos, aquele que abre portas aonde não existe mais esperança, aquele que cura as suas doenças e que restaura a saúde da sua família, aquele que cuida das suas emoções e que resguarda o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, aquele que orienta você no trabalho e que mostra caminhos novos e traz direcionamento a respeito das dúvidas que você tem e que no final traz a salvação e a vida eterna. Portanto, essas são as palavras do Senhor para aqueles que confiam nele. Portanto, o temor ao Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. E a sabedoria está em todos os dias recordar e lembrar que Ele é tudo em nossa vida. Excelente dia, com a graça e a paz e a força
do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.